Evolução do piso no período colonial. Pisos e pavimentos internos. Terra batida. O piso de terra batida era o mais simples, deixando-se o piso natural, socando a terra para proporcionar uma superfície mais consistente e uniforme. Quando a terra do local não possui boa liga, junta-se uma mistura de argila, areia e água, e às vezes sangue de boi. Após a mistura, é feito o apiloamento. Acredita-se que nas construções mais cuidadas se colocasse uma porção de pedregulho por baixo da terra socada para obter-se uma drenagem das águas. O piso de terra batida, também conhecido por chão batido, era utilizado nas cozinhas das antigas construções coloniais, principalmente nas externas, nas senzalas e nas casas térreas. Ladrilhos de barro. No piso de chão batido, podiam ser assentados ladrilhos de barro cozido, de 7 a 8 milímetros de espessura e 20 a 30 centímetros de largura. O processo é feito através do assentamento sobre a terra socada, em argamassa de terra, tijolos de barro cozido. Os ladrilhos de barro, normalmente retangulares e de cor clara, possuem uma curta duração causada pelo fácil desgaste pelo uso. O desenho do assentamento podia ser de junta reta, com junta matada ou mata-junta, paralelo ou em xadrez quando quadrados, e às vezes em espinhas quando retangulares. Usado em casas de câmara e cadeia. Ladrilho hidráulico. O ladrilho hidráulico derivou-se dos antigos mosaicos bizantinos e desde 1824, quando recebeu uma nova formulação devido à descoberta do cimento, o ladrilho sofre pouca alteração. Durante todo o período colonial, os ladrilhos usados no Brasil eram importados da Europa. Só com a vinda de imigrantes italianos, no final do século XIX, o ladrilho passou a ser produzido no Brasil. Produzidos manualmente, os ladrilhos são compostos por duas camadas. A inferior é feita de areia grossa e cimento, e a superior de areia fina e cimento. Pode ter uma película de alguns milímetros de espessura, formando desenhos. Pode apresentar cor natural de cimento ou pigmentações. O trabalho de produção se inicia com a escolha de um molde de ferro onde serão depositados manualmente as porções de tintas, uma camada de cimento seco e outra de argamassa, de concreto e arma. Depois, deve-se desenformar, deixando repousar, imergir em água, dispor em um armário para curtir. São 20 dias para que as peças estejam prontas. A cura do ladrilho é feita na água, sem nenhum processo de queima, motivo que originou o nome. Com grande resistência gerada pelo desenho da superfície, que chegava a possuir 5 milímetros de espessura, o ladrilho chega a durar mais de 100 anos. Usado em casarões, igrejas, palácios e construções nobres. Assoalho de madeira. O tabuado corrido só foi possível através da evolução da marcenaria e carpintaria, que permitiu a aplicação de pisos de madeira, compostos por peças de 6 metros de comprimento, 40 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. Apoiadas em seções quadradas de barrotes de madeira, medindo entre 20 e 30 centímetros, que apoiavam-se nos baldrames quando no pavimento térreo ou em madres nos intermediários. As grandes tábuas poderiam ser de juntas secas, sem nenhum encaixe, apenas encostadas umas às outras, ou utilizar macho-fêmea, evitando frestas, encaixadas uma na outra, tipo mais raramente encontrado, ou em meia madeira ou meio fio, desencontrado de cada lado da tábua, de modo a que uma descanse sobre o meio fio da anterior e receba a próxima, e assim por diante. Eram utilizadas madeiras de ótima qualidade, como peroba, mogno, jacarandás. Eram os pisos mais comuns em pavimentos elevados do solo, por serem, às vezes, a única solução possível. A Casa da Era em Vassouras, no Rio de Janeiro, e a Cadeia de Ouro Preto de 1723 são exemplos de piso feito com tabuado. Pisos e pavimentos externos. Lajeado. Os lajeados eram lajes de pedra, arenito ou calcários, assentados com argamassa de barro, podendo ser trabalhados por canteiros apenas na face superior ou também nas laterais. Possuíam de 5 a 10 centímetros de espessura, exceto em casos excepcionais, como o da Cadeia de Ouro Preto
onde José Fernandes Pinto Alpoim, em 1745, ordenou que as lajes de pedra tivessem mais de 100 centímetros de comprimento e de 20 a 40 centímetros de largura. Mármore. Os mármores são usados com a mesma técnica dos lajeados, sendo, entretanto, o seu acabamento mais cuidado, recebendo um polimento que os lajeados não recebem. Podem ser lisos, de uma só cor, com elementos iguais ou formar desenhos. Foram mais aplicados nas escadarias externas, nas soleiras de entradas, em áreas mais nobres, como saguões e peças de circulação de edifícios públicos ou religiosos. Seixos rolados. Pedra em formato arredondado e superfície lisa, característica dada pelas águas do rio, local de onde era retirado. O seixo rolado pode ser aplicado externa e internamente. No uso interior, as pedras eram assentadas sobre argamassa de barro, formando um desenho mourisco. Para melhor aparência, maior resistência e durabilidade, deve-se fazer um apiloamento, compactamento. Usado também exteriormente, porém com pedra de rio de maiores dimensões, nas ruas formam faixas de lajes de pedra, conhecido como capistrana. Grandes pedras no centro da rua ou do passeio. No centro das ruas enladeiradas, geralmente eram aplicadas pedras em forma de costela, espinhas de peixe, que combatiam a erosão das enxurradas. Podem ser empregados seixos de duas cores, preto e branco, formando um desenho geométrico. Pé de moleque. O pé de moleque, também conhecido por calçada portuguesa, era um piso muito comum. Consistia no assentamento sobre a terra batida de seixos rolados, pedras redondas do rio, que poderiam ser de duas cores, formando um mosaico. Utilizado no interior de pavimentos térreos, quando as pedras possuíam um diâmetro de uns 3 centímetros, ou para calçamento de vias públicas, quando as pedras eram maiores, com uns 10 centímetros de diâmetro. Parquet e taco. Os tacos são de forma retangular, colocados em xadrez, espinha e podem levar nas extremidades as rabeiras, formadas por tacos de cor diversa, onde se inserem desenhos conhecidos como gregas. Já o parquet usa pedaços de madeira de forma variada, de modo a permitir a formação de desenhos e mosaicos, sempre geométricos. Os tacos são aplicados um a um, enquanto o parquet chega à obra em painéis, com os desenhos previamente feitos.